Já ali no ambiente pré-prova, os participantes são orientados a formarem duplas. 212 sai tentando formar dupla com qualquer um e todo mundo, e ela não consegue. Ela sobra. Pra ela foi a melhor coisa que podia ter acontecido. O jogo que a gente vê agora é um jogo de bolinha de gude, que cada um recebe um saquinho com 10 bolinhas de gude. E aí eles têm que definir um jogo entre eles. E ao final daquela meia hora, quem tivesse com as próprias bolinhas e mais as outras 10 do coleguinha, passaria para a próxima etapa. E quem não seria. Então, assim, para a 212 foi melhor, porque ela acabou sendo direcionada de volta para o dormitório. Na Coreia, eles têm essa tradição, né, de cuidar da criança que é meio que rejeitada pelo grupo. Então, ela ficou representando essa criança que ninguém escolhia para brincar. Então, eles pouparam a vida dela nesse caso. Vamos falar sobre as duplas que foram formadas ali. 456 com 001. Detalhe, não foi a primeira escolha dele. Não chegou a abordar ninguém, a não ser o 218. Então, ele foi pedir para o 218 para fazer dupla com ele, só que o 218 já estava pedindo para o 199 ser a dupla dele. Eu, particularmente, acho que o 218 fez isso de propósito, porque ele sabia que o 199 seria mais influenciável do que o próprio 456. A gente já viu tendo alguns embates ali de ideia entre os dois, entre o 218 e o 456. A 67, ela faz dupla com a 240. Então a gente tem essas três duplas aí, né? O 218 com 99, o 456 com 001, a 67 com 240. Tem a dupla do 101, o Doksu, com um outro cara ali da gangue dele. Nesse episódio, a gente vê muita conversa, muito diálogo entre eles. A 67 com a 240, elas resolvem deixar para o último minuto para jogar e preferem passar aqueles minutos ali falando cada uma de si mesma. Quando elas se juntaram para fazer a dupla, quem ofereceu foi a 240 e ela falou para a 67, né, faz dupla comigo porque eu vou fazer de tudo para você ganhar. E realmente foi o que ela fez. Outra dupla, 218 com 199. E aí a gente vê realmente a verdadeira face do 218. O 199 ganha praticamente todas as bolinhas. Quando ele vê que vai perder, o 218 enlouquece. Ele fala assim: ah, eu sei de um jeito para nós dois sairmos vivos daqui. O 199 foi realmente muito ingênuo. Ele acreditou muito e confiou muito no 218. E aí ele dá lá uma explicação fajuta de como eles poderiam se salvar os dois. O 199 fica meio assim desconfiado, mas entrega o saquinho de balinha de gude para ele. Aí quando eles se separam, aí a gente vê, né, o 218, ele pega o saquinho com as bolinhas, ele joga as bolinhas dentro todo no saquinho, fecha, entrega pro guarda e fala: pronto, eu enganei, mas eu não usei de violência física, então estão aqui as 20 bolinhas. O 199 ele era bem inocente, ele acreditava muito no 218 e acabou se ferrando. Mais um exemplo de como você não deve, assim, simplesmente confiar cegamente numa pessoa que você conheceu tem uma semana. Outra dupla, então, que a gente tem ali é o 101 com o colega de bando dele. Estamos jogando o jogo que o colega deu de sugestão. O 101 não conseguia jogar direito, ficou tão bravo que ele falou: vamos trocar de jogo. Aí ele: não, por que eu vou trocar de jogo? Eu tô ganhando.
Ele falou, não, vamos trocar de jogo. Até agora a gente jogou o que você queria, agora daqui pra frente a gente vai jogar o que eu quero. Não, não vou. O 101 vai até o guarda e falava assim pra ele, então, vocês não estão aí pregando essa igualdade de não sei das quantas? Então, agora eu quero trocar de jogo. E aí o guarda autoriza, fala, tá bom, pode trocar. Então, assim, ele usou ali aquela regra a favor dele. Então, depois dessa reviravolta, o 101 ganhou e o outro foi eliminado. O 101 foi o único que não usou uma trapaça para ganhar. Não que a 67 tenha usado de trapaça, mas o resultado já era sabido para a dupla do 001 com o 456. Então, o 001 começa ali a literalmente fingir demência. Ele começa a andar de um lado para o outro, ter devaneios, e o 456 atrás dele, que nem louco, porque precisava jogar e tinha tempo. Quando ele finalmente consegue convencer o 001 a jogar, eles começam a jogar um para o ímpar. O 456 aproveita ali dessa demência do 001, porque ele não sabe que tá fingindo. Ele começa a enganar o senhorzinho. Aí eles abrem a mão, aparece a quantidade de bolinhas e o senhorzinho, o que foi que eu pedi? Para o ímpar. Lógico, o 456 adaptava para um jeito que ele poderia ganhar. E aí, quando as bolinhas estão acabando, o 001 fala, eu queria poder continuar jogando. E o 456, ele fica mais ou menos triste. Quando ele vira as costas, o 001 fala, tem mais uma bolinha aqui. Aí o 456 enlouquece. A gente vê um outro lado ali do Guion. Ele enganou o idoso. É por isso que eu falo que todo mundo tem o seu ponto de ruptura em que você faz alguma coisa que você achou que não ia fazer nunca. E aí ele realmente se revela e começa a ser mais incisivo com o 001, né? Ele começa a querer se impor mais. E aí a gente vê aquele lado ingênuo e até infantil sumir. Ele parece um cara agora da idade dele, totalmente centrado e totalmente racional. Foi interessante de ver essa troca dele de personalidade. O 001, ele vira pro 456 e fala assim pra ele, vamos apostar então tudo. A gente joga uma vez, quem ganhar, leva tudo. E ele, não, isso lá faz sentido? Porque ele tinha ganhado tudo até agora, né? Mesmo que roubado. E o 001 encara ele e fala, faz sentido então você me roubar até agora. E o Guion, ele é confrontado com ele mesmo. O 001 pega a bolinha dele, entrega pro 456 e fala, ó, eu me diverti muito. E agradeceu, né? E aí o 456 sai, o guarda entra, mas a gente não vê a eliminação dele. A gente só ouve um tiro e acabou. Mas um fato que mostra que ele estava ali, mas ele não era de fato um jogador. Sobraram então 17 jogadores, contando com a 212. O jogador 69 começa a fazer um discurso de que eles precisam voltar para casa, vamos voltar ao jogo de novo, eu quero ir embora, porque ele fez par com a esposa dele. E a esposa dele perdeu. O 218 mostra mais um pouquinho de como ele é quando ele confronta o 69 e fala, olha, esse dinheiro que tá ali em cima é por causa de todos aqueles que morreram antes, não só a sua esposa. E se você tava tão preocupado com a sua esposa, por que você não perdeu no lugar dela? E a gente batalhou duro para chegar até aqui. A gente não vai simplesmente desistir porque você teve uma crise de consciência. O 69, ele resolve realmente se eliminar do jogo. Nesse meio tempo, chegam os VIPs. Eu vou falar um pouquinho melhor no outro arco, porque eles aparecem mais no arco da história com o Junot na busca do irmão dele. Agora, os 16, né, que sobraram, vão para uma sala onde eles veem 16 manequins com coletes numerados de 1 a 16. O Guion tá ali boiando, ele não consegue tomar uma decisão. O Guion Pascalho já incorporou de volta. Tudo que ele foi assertivo lá com 001, esquece, voltou do zero.
Tem ali as variáveis para você decidir o número, só que essas variáveis eles não sabem. Os jogadores não têm noção do que é que vai acontecer. Gui-1, lógico, continua boiando. E aí ele vai pro número 1, fica olhando com cara de tacho e pensando o que eu faço da vida. Chega o jogador 96, ele pediu pra ficar com o colete de número 1. O Gui-1, lógico, que deixa, e aí ele vai e pega o 16. Sorte, né? A gente sabe que ele é o principal, então, lógico, o roteirista vai facilitar a vida dele, vai favorecer o Gui-1. Eles chegam na plataforma ali, né? Então eles veem que é uma ponte de vidro que eles têm que atravessar em 16 minutos, escolhendo qual vidro que eles vão pisar em cima, sendo que o temperado aguenta o peso de até 2 pessoas e o normal, uma só, ele quebra e é eliminado. Nesse jogo aí a gente tem alguns highlights. Quando o 8º cai, agora o 101 é o primeiro. Ele simplesmente vira e fala assim: vocês, se quiserem, que passem na minha frente, porque eu não vou morrer por vocês. Daqui eu não saio. Se vocês quiserem, vocês que passem na minha frente. Então o que ele queria? Ele queria que os de trás fizessem a escolha por ele. Ele não queria ele arriscar, ele queria que alguém se arriscasse no lugar dele. O que a 212 fez? E ela vira e fala assim: tá bom, dá licença que eu vou passar e eu vou primeiro. E ali eles têm meio que uma DR. Ela vai ali pro lado dele, aí ela vira de frente para ele, de costa pro próximo vidro. E aí ela abraça ele pela cintura, entrelaça os dedos nas costas dele e fala: ah, meu filho, daqui a gente vai junto. E aí ela se joga com ele, o vidro da frente quebra. Ela ainda fala: eu te avisei que se você me traísse, eu ia te matar. Então, assim, você vê que ela realmente fez ali num ataque de fúria. Com a queda ali do 101 e da 212, sobraram 5 jogadores. 12º cai, sobra o 13º, que é um trabalhador que ele foi operário numa fábrica de vidros. Então ele começa a olhar os vidros pela luz e como ela reflete. Ele consegue adivinhar se aquele vidro é um vidro temperado ou vidro normal. Eles avançam ali muitas casas. E aí os VIPs, eles reparam que ele agacha e fica olhando, né? Um deles ainda fala: nossa, mas será que ele consegue mesmo diferenciar? Quando chega na última casa, Frontman apaga todas as luzes, justamente para tirar essa vantagem do 13º, e ele fica sem saber o que fazer. Nessa hora, mais uma partezinha de terror ali do 218 aparece, porque o senhor ali da frente, ele não consegue sair do lugar. É o último vidro, ele não consegue decidir, o cronômetro tá rolando, o 218 faz, ele empurra o 13º, fala: ah, então vai. E aí o da frente era o errado, acaba caindo, e aí o 218 ele passa, a 67 também, e o 456, que não fez nada nesse jogo, também. Quando acabou ali o tempo, todos os vidros explodem, e depois a gente vê mais tarde que um deles se alojou ali no ventre da 67, então ela ficou bem ferida. O 456, ele se surpreende com a atitude do 218. Eles têm ali uma discussão, porque esse é você, então, do 218, fala pra ele, eu falo assim: mas peraí, você devia estar me agradecendo, porque se eu não fizesse isso, teria morrido nós três. Então não vem pagar de santinho, de moralista. Eu fiz o que você não precisou fazer. O Gui-1, ele fica tão bravo que ele quer eliminar o 218. Eles têm um jantar preparado para eles, que eles deixam uma faca em cima da mesa. 456, depois ele vai até a cama da 67 e conversa ali com ela. Vou lá, elimino o 218 e aí a gente volta pra casa, a gente pede pra parar o jogo. Ela fala que ele não é assim, pra ele não fazer isso, e aí ele desiste. Ela pede pra ele cuidar do irmão dela, da família dela, se ela não aguentar. No fim das contas, o próprio 218 vai lá e elimina a 67 e o Gui-1. Ele fica transtornado, vai pra cima dele e nessa hora os guardas interferem. Precisa do último jogo. Vamos falar agora do arco, então, que ficou pra trás, que é do Juno, o policial, procurando o irmão dele. Então, a última vez que a gente falou dele, ele tomou o lugar de um dos guardas. Quando ele chega lá na ilha,
ele vai ali pro quartinho dele. O único lugar que ele pode ali tirar a máscara seria esse quartinho. Ele tá sendo vigiado, então ele se cobre e tenta mandar mensagens pelo celular, mas ele vê que ali não tem sinal nenhum. Depois do jogo do cabo de guerra, ele fica com a tarefa de levar lá os corpos pro incinerador. E aí a gente descobre que o 29 fazia parte do esquema ali de tráfico de órgãos. E aí, quando eles estão descendo para levar esses órgãos, uma caverna que eles fizeram meio que um posto de mergulho ali. Ele mata o guarda 28, não quer nem saber, e aí ele sobe para a sala do líder para acessar o arquivo. Tanto é que ele tenta abrir a escotilha e não consegue, ele atira para abrir o cadeado. E o frontman, ele ouve, eles encontraram o corpo do 28, então fica esse jogo ali meio, né, de gato e rato. O Juno consegue acesso ali ao quarto do frontman e ele vê que esses jogos acontecem desde 1988. Então tem arquivo ali de todo mundo, de todos os anos. Aí ele vê uma caixinha, de novo com aquele lacinho rosa e tudo, é uma relação com todos os ganhadores dos jogos desde o começo. E aí ele vê o nome do irmão dele como vencedor dos jogos de 2015. Ele vai lá na pasta de 2015, procura pelo número do irmão e ele entende então que o irmão dele passou pelos jogos, não só passou, como venceu a edição daquele ano. Enquanto ele tá ali, o telefone toca, o frontman atende. Quando ele sai, o Juno sai ali da onde ele tá escondido. E aí ele tenta usar o telefone para chamar a polícia, mas ele não consegue. O frontman percebe que tem alguém ali, porque quando ele volta, ele olha pro telefone, ele vê que não tá do jeito que ele deixou. E ali mesmo ele recebe um aviso de que encontraram um corpo na praia. O frontman já sabe que o Juno tá ali investigando e tá ali no meio de tudo. Nisso os VIPs chegam, eles são direcionados para os quartos deles, são pessoas ricas e poderosas, e aí eles vão ali para a sala da onde eles assistem em primeira mão e ao vivo aos jogos, e aí um desses VIPs que tá entediado, ele mira em um dos garçons que tá ali. E esse garçom é o próprio Juno, que na confusão ele consegue se infiltrar e ele tá servindo bebida. Esse VIP invoca com ele e fala pra ele tirar a máscara. Aí ele fala, então me leva pra um lugar assim, onde só vai ter a gente. O Juno consegue ali subjugar o cara. Nisso o frontman dá conta do VIP e aí eles encontram o VIP lá no quarto onde eles estavam. O Juno, ele pega o equipamento de mergulho, consegue sair ali da ilha, ele consegue chegar numa outra ilha e ali ele consegue dar sinal, ele consegue ligar pro chefe dele pra avisar mais ou menos o que tinha acontecido. Mandou os arquivos todos, só que nessa o frontman e um monte de soldado chega ali e aí eles se encontram, lógico, na beira de um penhasco. Eles têm ali uma conversa, tal, o Juno manda todo mundo se render. O frontman fala, meu filho, você só tem uma bala aí. Só que ele atira no frontman, ele não atira pra matar. Ele atira no ombro do frontman. Quando ele tira a máscara, a gente vê que ele é justamente o próprio irmão do Juno. E aí o frontman dá um tiro nele, que pega no ombro, projeta pra trás e cai do penhasco. E a gente fica aí sem saber o que aconteceu com o Juno, se ele sobreviveu ou não. E o frontman volta pro trabalho dele, que o expediente não acabou ainda. No último jogo a gente vê o jogo da Lula, aquele que ele começou explicando lá no começo. O Gyun tá levando a melhor por enquanto, mas depois o que a gente vê é só uma porradaria mesmo. O Gyun tá com muita raiva dele pelo que ele fez. Cada coisinha que o Sang-woo fazia, o 456 ficava com uma pulguinha atrás da orelha. Ele só não seguia a intuição dele. Aquilo tudo foi acumulando com o que aconteceu nos últimos episódios, e aí ele explodiu, então ele foi com violência pra cima do amigo. Mesmo assim, ele não consegue eliminar o 218, então ele invoca a terceira regra e fala, eu quero ir embora. Ele tá crente que o voto ali do
do amigo vai ser pra ir embora também. Só que se eles desistem ali e vão embora, eles não iam levar nada. Então o 218, ele chegou até ali pra ir embora sem nada de novo. Ele se mata com a faca. E aí temos o 456 como vencedor ali dos jogos. O frontman leva o Gi-hun pra cidade e eles têm ali uma conversa. O frontman fala pra ele que eles são vistos como meros cavalos. Quando ele vai pra casa, a vizinha dele, mãe do Sang-woo, fala pra ele que tá tentando contato com a mãe dele, mas não consegue, ela não atende o telefone. Quando ele chega lá, ele encontra a mãe já falecida. Aí que ele fica mais transtornado ainda. E o Gi-hun fica traumatizado com a experiência. Tanto é que um ano se passa e ele nem mexeu no prêmio. Ele acaba ficando nas ruas, mendigando. Ele passa um ano inteiro assim. Ele senta pra beber na margem do rio. Chega uma senhora vendendo flores. A senhora entrega uma rosa pra ele com um cartãozinho, com um lacinho rosa, pink. É um cartão com um endereço falando pra ele comparecer naquele local e os símbolos dos jogos. Quando ele chega lá no endereço, aí a gente vê realmente o 001 agora acamado. Depois de um ano ele tava bem frágil fisicamente, em fase terminal já. E aí eles têm uma conversa franca, né? Eles fazem uma última aposta. Ele tá olhando ali pra baixo e tem um morador de rua. Começa a nevar e ninguém oferece ajuda. E aí o Olinan fala pra ele que se alguém parasse pra ajudar aquele senhor antes da meia-noite, o Gi-hun ganhava. Então essa história de fé na humanidade, no frigir dos ovos as pessoas se juntam pra se ajudar. Então ele ia acreditar nessa história, mas que se ninguém parasse ali pra ajudar aquele senhor, então o Olinan ganhava. O Gi-hun aceita a aposta e os dois começam a conversar ali nesse tempinho que falta até a meia-noite. Aí o Olinan conta um pouco da história dele, que ele trabalhava com empréstimos pessoais, nome pomposo para agiota. Ele explica que para ele e os colegas, os amigos dele, os jogos eram uma forma de diversão e que ele não obrigou ninguém a jogar. As pessoas foram ali porque quiseram. É um pouco estranho também essa parte para mim, porque da segunda vez, né, que eles liberaram as pessoas e elas voltaram, realmente elas sabiam onde elas estavam se metendo. Mas eu entendo que também teve uma manipulação por parte deles. O alvo deles eram pessoas desesperadas, estavam afundadas em dívidas, elas não conseguiam enxergar uma solução. Então eu acho que elas se tornaram presas fáceis, já que você vai fazer qualquer coisa por dinheiro, você vai ter que matar ou você vai ter que morrer. É lógico, a responsabilidade das nossas escolhas é nossa, mas que tem ali uma manipulação. A pessoa ela vai se agarrar no fio de esperança de que ela vai sobreviver ali e ela só vai. Na cabeça ali do Olinan é justificado, as pessoas sabiam o que estavam fazendo. No último segundo, aparece alguém ali e realmente ajuda aquele morador de rua e nesse mesmo instante o Olinan morre. A gente não consegue decidir ali se ele viu ou não viu que alguém parou pra ajudar. E o Gi-hun fala, ai, tá vendo, eu tava certo. E a fé na humanidade dele ali é restaurada. Eles fazem ali uma aposta, certo? Assim, e essa é a minha opinião. Por que ele não desceu lá e ajudou o pobre coitado? Por que ele não ligou pra polícia? Ele não foi excluído da aposta. Era uma brecha que ele podia ter usado. Que muito antes da meia-noite ele já poderia ter resolvido. Não! Ele fica olhando. Então, assim, é muito fácil você colocar a culpa nos outros. Por isso que eu não gosto muito dele, desse personagem, né? Às vezes ele assume a culpa, assume o BO dele e muitas vezes não. A culpa é sempre do outro. Pra mim, essa parte refletiu muito isso. Por que você tá esperando o outro ir ajudar? Por que você esperou os outros fazerem se você podia ter feito? Quando o poder de fazer alguma coisa tá na sua mão. Pra mim é isso, minha opinião. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre tudo até agora. Depois do acontecido, que ele se recompõe, e aí ele tira o irmão da Kang Se-byuk lá do orfanato que ele tá, leva ele em uma mala cheia de dinheiro pra mãe do 218 e pede pra cuidar do menino. E aí ele decide então que ele vai pegar um avião, vai até os Estados Unidos para visitar a filha dele. E aí no caminho ele encontra aquele recrutador
o Goblin tá lá recrutando alguém de novo. E aí ele vai atrás do recrutador, não consegue pegar. E aí, ao invés de entrar no avião, ele decide dar meia volta. Ele recebe uma ligação falando pra ele pegar o avião, senão ele ia se arrepender. E aí ele, no alto da sua empáfia, virar e falar assim: eu vou fazer isso parar de acontecer, eu vou acabar com vocês. E nesse arco da história aí, a gente sabe que pelo sucesso, o tamanho que foi, é lógico que eles encomendariam uma segunda temporada e a gente vai falar sobre ela aqui também. Então me conta o que vocês acharam da primeira temporada, quais discussões vocês gostam de levantar a respeito disso, a crítica ao capitalismo, crítica também ao próprio ser humano, das escolhas que ele faz, a gente faz, né, da responsabilidade que a gente pega pra gente ou não. Mas me contem aí nos comentários o que vocês acharam e a gente se vê na segunda temporada, beleza? Até já já! Beijos!